Jacó, ele saiu daquele lugar chamado Peniel mancando. A vida dele não foi mais a mesma. Ele saiu com o nome trocado e com uma marca no seu corpo. E essas duas marcas foram uma resposta de Deus para uma história que Jacó já tinha muito antes dessa luta de Peniel. Foi uma resposta para uma luta que não tinha começado em Peniel, mas já tinha começado há muito tempo. Porque Jacó, ele já andava com Deus. Ele andava lado a lado com Deus. E hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre como Jacó chegou nesse dia. Qual foi a trajetória que ele passou? O que ele venceu? Ele lutou só com Deus? Quem foram esses homens que ele lutou? Porque nessa história de Jacó tem trechos ali que parecem não ter fim, trechos intermináveis. E quais foram as atitudes de Jacó para que ele tivesse não só o nome, como uma marca que seria a marca que ele carregaria para a vida dele inteira? Quais foram essas atitudes que podem nos ensinar a sermos marcados por Deus? E para isso, eu queria começar falando, relembrando sobre quando Jacó ele saiu de casa. Depois eu explico por que ele saiu de casa. E quando Jacó saiu de casa, ele foi para um lugar chamado Padã Arã. E nesse lugar, ele está deitado com a cabeça dele numa pedra. E quando ele está deitado ali, ele começa a ter um sonho. E nesse sonho, ele vê uma escada que ela vai do céu até a terra. E nessa escada, ele vê anjos subindo e descendo nessa escada. E nesse momento, Deus ele começa a falar com Jacó. E eu queria ler com vocês o que Deus falou com ele, que está lá em Gênesis 28, do 13 ao 15, que diz assim, Gênesis 28, do 13 ao 15. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Só até aqui. Irmãos, o fato de Deus estar com Jacó todos os dias da vida dele, o fato de Deus estar com Jacó aonde quer que ele fosse, foi algo que fez toda a diferença para que Jacó conseguisse lutar o tempo todo, para que Jacó conseguisse lutar e ter uma vida conduzida pela mão de Deus. E às vezes, irmãos, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas elas querem Deus. Elas querem ser cheias de Deus. Elas querem ser de Deus. Mas elas não querem estar com Deus. Elas não querem andar com Deus. Sabe? Pensam que eu, eu ser cheio de Deus, ter Deus na minha vida, é uma experiência que acontece de um dia para o outro, da noite para o dia. De repente eu estou cheio de Deus na minha vida. Mas andar com Deus leva tempo. E não é qualquer tempo. É tempo de qualidade andando com Deus. Então andar com Deus é muito mais do que eu pegar minha Bíblia ou ir para um culto. E depois eu chego em casa e eu esqueço dele. Culto de domingo. Ou então eu dizer para alguém que eu fui na igreja, eu pertenço a uma igreja. Andar com Deus é muito mais do que isso. Andar com Deus é uma vida, gente, em que Deus ele faz parte de tudo.
na nossa vida. Completamente tudo. Sabe, será que você consegue enxergar Deus, ele, em todas as áreas da sua vida? Deus, ele está no meu casamento, assim como ele está lá no meu trabalho, assim como ele está lá no grupo de amigos que eu frequento, assim como ele está comigo andando na rua. Eu ando com ele em todos os lugares que eu estou. Ou tem aquele lugar que eu falo, não, Deus, aqui não. Daqui o Senhor não passa. Deus, ele precisa estar em todo lugar com a gente. Sabe? É impossível a gente andar com Deus só vindo à igreja e algumas reuniões, porque é muito pouco. Andar com Deus é no dia a dia. Andar com Deus é naquele lugar onde ninguém nos vê. É aquele lugar que você está sozinho lá, que ninguém te vê. E quando Jacó, ele saiu da casa dele, ele passou a andar com Deus todos os dias. Ele passou a andar com Deus todos os dias. E hoje nós vamos falar aqui sobre esses dias que ele passou a andar com Deus e como que a vida dele foi transformada e diferente. Como eu falei lá no início, ele fugiu de casa, ele saiu de casa. E é uma história bastante conhecida, mas eu queria resumir ela aqui para vocês, porque como que aconteceu essa história dele sair de casa? Vem lá atrás, essa história, como a gente sabe, Jacó, ele nasceu depois do irmão dele. Então ele não tinha, mais que eles foram gêmeos, nasceram juntos, ele nasceu depois de Esaú. Então ele não tinha direito à primogenitura dele. O que era a primogenitura? Era um privilégio que os primeiros homens tinham da dupla herança do pai, que eles eram ali também posicionados como um líder da família. Ele perdeu não, ele não tinha direito. Então Jacó ele tinha interesse nessa primogenitura. E esse interesse dele fez que um dia o irmão dele chegou cansado em casa. Quando o irmão dele chegou, Jacó estava lá cozinhando uma sopa de lentilhas. Eu fico imaginando aquele cheiro pela casa toda da sopa. O irmão dele chegou com fome, desesperado dentro de casa, e ele aproveitou da situação e fez uma proposta para o irmão dele. Ah, você quer comer minha sopinha que está aqui? Então você me dá o teu direito da primogenitura para mim. E o irmão dele, talvez, eu não sei se ele estava morto de fome, se foi na impulsividade ali do momento, se foi também por desprezo, a primogenitura, ele concordou com aquilo. Concordou e trocou a primogenitura dele por uma simples refeição. Anos mais tarde, o pai deles, Isaac, estava velho, cego, estava sentindo que ia morrer, e aí ele chamou Esaú e falou: Ó, chegou o momento de eu declarar a bênção da primogenitura sobre a sua vida. Então ele falou com Isaac: Ó, vai lá, caça algo, prepara uma refeição, e quando eu comer essa refeição, eu vou te abençoar. E aí a mãe deles, Rebeca, ouviu. Quando ela ouviu, como ela tinha um filho preferido, que não deveria ter, mas ela tinha, ela arquitetou um plano. E o plano era: Jacó, você vai lá, eu preparo a comida para você. Você vai lá, caça alguma coisa. E ele trouxe lá um cabrito lá, ela pegou aquele cabrito, cobriu ele com os pelos dele. Por quê? O irmão dele, Esaú, ele tinha muitos pelos. Então ela cobriu ele com os pelos, cobriu Jacó com os pelos desse animal e levou e pediu que Jacó levasse essa comida até o pai. E quando ele levou, o pai dele se confundiu, estranhou a voz, né? Viu que não percebeu que tinha algo estranho, mas se confundiu e declarou a bênção sobre Jacó. E aí, gente, começou o caos. Começou o caos. Porque Esaú, ele pensou: eu fui enganado uma segunda vez. E ele ficou furioso.
Ele ficou com muita raiva, ele quis matar o irmão dele. Ele começou a querer planejar a morte do irmão dele, após o pai deles morrerem. E para salvar a vida, Jacó ele saiu de casa e fugiu para a terra do tio dele chamado Labão e ficou ali por aproximadamente uns 20 anos. E aqui é a primeira coisa que eu queria falar sobre Jacó com vocês. Jacó ele saiu de casa e ele deixou um rastro de amargura. Ele deixou um rastro de ódio, de vingança, porque ele enganou o irmão dele. E o próprio irmão dele falou: o seu nome é engano. O seu nome ele tem uma relação com o engano. Sendo que depois, gente, que Jacó saiu de casa, ele passou a andar com Deus. Ele passou a andar com Deus, ele queria fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele começou a entender que para ele andasse com Deus, ele precisava viver diferente. Ele precisava ser diferente. Sabe quantas vezes, como eu falei, na nossa caminhada, a gente pensa que pelo fato da gente ser cristão, frequentar uma igreja e fazer algumas coisas que os crentes fazem, é o suficiente para que Deus ele marque a nossa vida e que a gente seja marcado por Deus. E a gente precisa ter cuidado para a gente não ser sempre a vítima da história. A gente precisa ter cuidado. Sabe, a gente às vezes se coloca numa posição em que a gente é sempre o ferido, em que eu fui sempre o machucado. Ah, porque eu sou assim, porque fizeram e aconteceram comigo. E às vezes a gente precisa puxar a responsabilidade para nós e não pular a parte que a gente errou e entender que tem coisas que a gente também faz de errado. A gente também fere pessoas, a gente também fala coisa que não deveria falar, a gente também machuca as pessoas e a gente tem que se responsabilizar por isso. Não jogar isso para os outros, não jogar porque fizeram comigo, não jogar para, não, o tempo vai resolver isso, ou então jogar até para Deus. Deus vai cuidar de tudo. Ah, não vou fazer nada com relação a isso não, porque, né, eu já estou aqui na igreja, então não tenho mais nada para fazer. O que eu tinha que fazer eu já fiz, que é entregar minha vida para Deus. E aí nós vamos vivendo. Sendo que existe uma parte de andar com Deus que é reparar os nossos erros. É olhar para aquilo que nós erramos. Deus, ele perdoa sim, mas tem coisas que a gente precisa resolver. E vai ser a gente, não tem jeito. Somos nós mesmos. E Jacó, ele tinha uma situação mal resolvida com o irmão dele. E ele quis resolver. Sabe, ele reconheceu o erro dele, ele expressou ali o desejo de ser perdoado e aceito pelo irmão dele. Ele se arrependeu do que ele fez. E a palavra diz que ele até enviou presentes para Esaú para apaziguar a ira que o irmão dele tinha dele. Ele fez a parte dele. E ele poderia, de repente, pensar assim: ah, Deus falou comigo, Deus não falou comigo? Que todas as nações vão ser abençoadas através de mim? Ele não falou que está comigo, para que eu vou resolver alguma coisa? Para que eu tenho alguma coisa para fazer? Mas ele foi atrás para resolver. E olha quando eles se encontraram, gente. Lá em Gênesis 33, do 3 ao 4, olha o que a palavra diz sobre quando eles se encontraram. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esse aqui, ó, Jacó, o enganador, a humildade que ele tinha, que ele já tinha nessa fase aqui. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Esse encontro aqui é um dos encontros mais lindos que eu acho da Bíblia. E foram 20 anos para que esse encontro acontecesse. 20 anos para que todo aquele conflito, aquela raiva, aquela amargura fosse resolvida com um encontro. Mas um encontro fruto de alguém que queria resolver o que estava travado até aquele momento.
Porque nem 20 anos ia resolver alguma coisa se Jacó não tivesse feito algo por aquilo. Sabe, gente? A gente tem que parar de achar que o tempo resolve tudo. Sabe? A gente começou a pensar que o tempo é um bom remédio para tanta coisa. Está na hora da gente entender que o tempo ele não cura nada. Quem cura é Deus. Sabe? E aí você fica, deixa para lá. E esse deixa para lá, se você perguntar daqui a 50 anos, o deixa para lá não é um deixa para lá. Ele ainda é um problema. Então a gente tem que começar a olhar para a nossa vida e falar: o que que eu preciso fazer para resolver isso? O que que é que eu deixei para trás? O que que é que eu deixei de pendência para trás? O que que ficou para trás? Eu preciso resolver. Sabe, o tempo ele não vai resolver. E Deus também não vai fazer aquilo que é para você fazer. Sabe, a gente se coloca numa posição de achar que Deus tem que resolver tudo para a gente. Só porque eu cheguei até Deus, Ele tem que cuidar de tudo, até daquilo que é minha responsabilidade. E você vai ficar, irmão, eu sinto muito te dizer, mas você vai ficar sentado esperando isso. Porque Deus ele não vai resolver aquilo que é para você resolver. Ele não vai. O que é para você fazer, faça. E como é que a gente começa a fazer? Assim como Jacó expressou vontade de fazer. E expressar não é só falar, não, é você mostrar com a sua vida. Em todos os sentidos, eu quero fazer diferente. Eu quero consertar, se arrepender, ter humildade, que é uma das coisas mais difíceis, de assumir a parte que nós erramos, reconhecer e depois fazer a sua parte, assim como Jacó fez a dele. E depois a gente vê lá em Gênesis 29, do 9 ao 11, que diz assim, ó, isso aqui é quando Jacó, ele chegou nas terras do tio dele, Labão. Um trecho desse texto, que diz assim, ó, ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Guarda essa parte. Começou a chorar bem alto. Jacó tinha enganado seu irmão no passado. E durante essa fuga ele chegou até esse local, a Mesopotâmia aqui, que são as terras do tio dele, Labão. Ele viu ali a Raquel pastoreando as ovelhas, deu de beber as ovelhas, e depois ele abraçou e chorou muito alto. Isso aqui me chamou muita atenção, porque Jacó, ele vinha de um problemaço na vida dele. Ele saiu da casa dele por causa de um conflito, ele veio andando com Deus. Eu fico imaginando como que Jacó ele refletiu e estava buscando uma mudança para a vida dele. E quando ele chegou naquela terra ali, naquele lugar mesopotâmico, que ele viu ali Labão, viu Raquel, ele viu ali, gente, um recomeço. Ele viu ali gente, ele viu família, ele viu a oportunidade dele não ser mais um enganador. Sabe, ele viu agora eu vou fazer diferente. Porque só entende, gente, o tamanho, a grandeza de um recomeço, quem entende o tamanho também do que deixou para trás. Sabe, ele entendeu, ele falou, agora eu vou fazer diferente. Olha, aqui tem gente para eu não enganar. Aqui tem gente para ser gente boa. Aqui tem gente para eu refletir Deus na vida delas. É um recomeço. Sabe, porque a gente deixa tanta coisa para trás, é o tempo perdido, são pessoas. E dói recomeçar. Mas ele entendeu que era um recomeço. E quando Deus te der um recomeço, o que que você vai fazer com ele? Responde essa pergunta para você. Sabe? É importante a gente entender, irmãos, que quando Deus ele nos dá um recomeço, a gente não deve cometer os mesmos erros.
Não devemos, gente. Porque tem pessoas que parecem que elas vivem num ciclo. Um ciclo de tragédia, um ciclo de problema, um ciclo de tristezas que elas mesmas já viveram, já sabe que viveu e entra nele de novo e continua e traz aquilo para a vida dela e ela não consegue sair daquilo. Mas o tempo todo, Deus ele está apresentando para a gente um novo caminho. Quem dizer para mim aqui que Deus não está apresentando um novo caminho, estaria mentindo. Porque Deus está o tempo inteiro falando. É isso aqui que eu tenho para você. Essa aqui é a nova estação que eu tenho para você. Então, gente, a gente precisa entender isso e entrar no plano dele. Entrar de cabeça mesmo. Entrar de cabeça naquilo que Deus tem colocado para nós, a nova estação, o novo dele. Mas tem que estar disposto a recomeçar. E se eu falasse aqui que recomeçar é muito fácil, eu estaria mentindo. Porque não é. Recomeçar dói, gente. Recomeçar, às vezes a gente chora alto assim, igual Jacó. Porque às vezes você não sabe nem por onde começar. Mas quando a gente entende que é aquilo que Deus tem para nós, que é aquilo que Deus está apresentando para mim, essa nova estação, vai me proporcionar viver algo diferente ao lado de Deus. Eu vou andar com Ele. E eu sei que não vai ser fácil. Porque a gente pensa assim, o novo de Deus. O novo de Deus tem seus desafios. E você entrar no novo de Deus, você vai viver algo novo, diferente. Porque Deus já está com você. Em todo o tempo. E aquilo que era velho fica para trás. Quando a gente recomeça, a gente não quer fazer mais as mesmas coisas que a gente fazia lá atrás. Assim como Jacó, ele deixou o engano para trás. Eu quero uma nova vida. Eu quero andar com Deus. Eu quero vida com Deus. Eu quero ser diferente. E ele deixou o engano para trás. Sendo que aí, justamente, quando ele não quis mais ser um enganador, ele passou a ser enganado. E não foi um engano qualquer. Ele ficou um total de 20 anos sendo enganado em um trabalho árduo. E como que foi isso? Ele chegou lá na casa dele, do tio dele, Labão. Que ele tinha ido, ele ficou muito feliz por ter chegado. Quando tinha um mês que ele estava na casa do tio dele, o tio dele perguntou: e aí, quanto que você quer receber de salário? Aí Jacó, não é bobo nem nada, já tinha dado uma olhada para Raquel, tinha se interessado por ela. E aí ele falou: eu trabalho 7 anos pela sua filha, pela Raquel. E esse foi o salário que ele recebeu durante 7 anos. Se a gente for falar de dinheiro, ele não recebeu nada, mas ele recebeu uma mulher. E ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, depois dos 7 anos, Labão foi lá, colocou a filha dele, Lia, para dormir com Jacó. E quando Jacó acordou, quando passou o filtro, o IA da Raquel, que ele achou que era Raquel, era Lia. E ele acordou com uma outra mulher do lado dele. E aí ele se submeteu de novo a mais 7 anos de trabalho por Raquel. Ele falou assim: você quer, você fica com a Raquel. E ele começou a trabalhar mais 7 anos, totalizando 14 anos pela Raquel. Ele amava muito essa mulher, gente. E ele fez tudo isso com muita honestidade e humildade. 14 anos sem ganhar nada. Sem ganhar nada, nenhum tostão. Então, Labão ele começou a ser abençoado por fato de Jacó estar ali, porque Deus estava andando com Jacó. Ou na verdade, Jacó andando com Deus. E Jacó ele
quis sair, voltar para a terra dele, e Labão falou assim: não, você não vai. Agora eu vou te pagar. Depois de 14 anos, ele resolveu pagar ele. Aí a gente pensa assim, pô, deveria ficar feliz com isso, né? Mas não. O que que ele fez? Jacó, muito humilde, falou assim: ó, eu vou cuidar de uma parte do seu rebanho, que seria as ovelhas salpicadas e pintadas. Era a menor parte, a parte mais reduzida que tinha ali. Imagina, ovelhas salpicadas e pintadas. Aí ele falou, ele concordou. Labão concordou. E Labão pegou, no mesma hora, falou com os filhos dele: vai lá e tira lá do rebanho as salpicadas e pintadas. Ou seja, Jacó ficou sem rebanho nenhum, tendo que cuidar de ovelha nenhuma. E você pensa que Jacó foi punido por isso? Não. O rebanho dele começou a crescer, começou a nascer, salpicadas e pintadas, porque Jacó andava com Deus. Labão falou: não, não é possível. Trocou. Então agora você vai cuidar das listradas. Colocou as listradas para ele cuidar. Ele começou a cuidar. O rebanho de listradas começou a crescer. E Labão ficou fazendo isso, fez isso 10 vezes seguidas. 10 vezes seguidas. E nessas 10 vezes Deus conduziu tudo. E Jacó foi ficando rico. Porque Jacó andava com Deus. Jacó persistiu em fazer o que era certo, mesmo sendo enganado, mesmo sem ganhar nada. Quando você decide caminhar certo, meu irmão, se prepara. Se prepara. Porque ser marcado por Deus não é da noite para o dia. Caminhar com Deus não é moleza. É difícil. Fazer o que é certo dói. Você busca fazer o certo e aparentemente as coisas não estão dando certas para você. Assim como não estava dando para Jacó. Mas Deus estava ali conduzindo todas as coisas. Deus, ele não é um Deus de repente, quando se trata de processos. Tem coisas que a gente precisa passar. Que você vai ter que passar. E o tempo, ele pode até não curar as coisas. Mas Deus, ele usa do tempo para formar a nossa vida, para nos transformar, para nos construir naquilo que ele quer fazer na nossa vida. Assim como diz lá em Isaías, olha que interessante, Isaías 43, o versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu não falei que Deus, ele nos forma? Ele criou Jacó, mas ele formou Israel. Formou Israel, que teve um nome que foi trocado e que os processos em que ele viveu fizeram parte de uma grande transformação que Deus estava fazendo na vida dele. E para viver essa transformação, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? Ser humildes, abrir mão de muitas coisas, ser honestos com desonestos, muitas vezes. Não compreender por que tanta luta, por que tanta coisa, e ainda assim seguir em frente e recomeçar sabendo que nós não estamos sozinhos. E talvez em alguns momentos você vai olhar assim como Jacó, com certeza, gente. Em algum momento ele deve ter pensado, meu Deus, eu estou trabalhando tanto aqui. E quando eu estou cuidando de um rebanho, o rebanho é trocado. E quando eu trabalho para uma mulher, eu ganho outra. Quantas vezes você vai pensar que algumas coisas fugiu
do seu controle. Mas Deus, ele vai estar no controle. Quantas vezes você vai pensar que você está com medo, que você não vai conseguir dar conta, e Deus, ele vai te dar coragem, coragem sobrenatural, aquela que não vem de você, para você conseguir passar. Quantas vezes você vai achar que aquela situação ali, ela é impossível mesmo, você, cara, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso aqui. E Deus, ele vai te dar uma força que você vai persistir, e que quando você vai olhar para você, você vai falar assim, nossa, como que eu consegui passar por isso aqui? É porque não foi você, foi Deus. Não existe alguém marcado por Deus da noite para o dia. É mentira do diabo. Não existe. Existem processos, gente, que precisam ser vividos, que precisam ser experimentados, que só serão experimentados no andar com Deus e com muita persistência. Aleluia. E quando Jacó ele estava lutando com o anjo, ele pediu assim: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E Jacó ele foi abençoado. Ele levou a bênção. O próprio anjo fala ali, a palavra diz ali, eu, e ele abençoou ele ali. Mas sendo que ele levou mais duas coisas dessa luta: um nome novo, e ele também foi tocado na coxa. E saiu dessa luta com uma marca em seu corpo e com uma dor. E lá em Gálatas 6, 14, olha o que Paulo diz aqui. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre todo o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gente, ser marcado por Deus não tem nada a ver de eu ser um super abençoado, cheio de dinheiro, de eu andar com a roupa de marca por aí, de eu frequentar o melhor restaurante, de eu ter o melhor carro do ano. Mas sim, você carrega uma marca que um dia ela doeu em você. Por que que ela doeu? Porque um dia você abriu mão de você mesmo para que Cristo vivesse em você. Então doeu. Vai doer. Você morreu e renasceu em Cristo. Não é mais você, você não vive mais pelo que você quer, mas sim pela vontade de Deus. E quem teve um encontro com Deus é marcado de uma maneira poderosa a si mesmo. Como Jacó foi marcado, ele tem marcas na vida dele. Ele tem dores. Ele anda mancando mesmo. Ele sente dor na vida dele. Você conversa com ele, ele tem uma história. Ele carrega a marca de Cristo na vida dele. Tem uma relação total. Contanto que essa pessoa renunciou de si mesmo por Cristo. As marcas que ela carrega. E se você quiser conhecer alguém que tem a marca de Cristo, olha para ele. E vê se ele anda com Deus. Olha para ele. Vê se ele faz a vontade de Deus, mesmo que doa nele. Porque quando mexe com a gente é mais difícil. Veja se ele é uma pessoa que ele não se preocupa.
em viver um recomeço que Deus dê para ele. Ah, não, isso aqui eu não vou fazer não, porque eu vou perder tudo que eu construí até hoje. Tudo que você construiu até hoje, perto daquilo que Deus tem para você, é nada. Começa do zero, mas começa com Deus. Olha para ele, vê se ele tem dores na vida dele. Vê se ele anda mancando, no sentido figurado da palavra. Vê se ele é alguém que persiste. E assim você vai entender que essa pessoa teve um real encontro com Deus. Queria convidar o louvor. Eu queria falar hoje com você se você quer ter essa marca na sua história. Você quer ter essa marca na sua história. Você que talvez tenha. Hoje eu queria falar com pessoas. Como eu falei aqui, Jacó, ele viveu muitos momentos que, se você percebeu, que pareciam que eram coisas que não iam ter fim. Ele viveu um problema com Esaú que durou 20 anos. Trabalhou 20 anos por tio dele Labão em troco de nada. Eram ciclos e situações que ele vivia que parecia que ele estava preso naquilo. Mas ele não estava preso. Sabe por quê? Porque ele já tinha decidido andar com Deus. Ele já tinha decidido que era necessário ele andar com Deus e que para ele andar, resolver todas aquelas coisas, enfrentar todas aquelas coisas, ele teria que andar com Deus e sem Deus ele não iria conseguir. Ele não iria. E às vezes a gente pensa que as coisas vão se resolver com o tempo. Ah, eu vou ficar aqui levando e essas coisas vão se resolver com o tempo. Mas hoje Deus ele quer uma atitude de quem está aqui nessa noite. Você que entendeu que o tempo ele não vai resolver nada para você, mas que sim, é Deus que vai resolver. Deus que vai resolver, não é o tempo. Você que entendeu que não importa o que você viveu até hoje. Ah, você falou assim, mas eu construí tanta coisa, eu tô nisso. Não. Se Deus ele está mostrando para você hoje aqui uma nova estação para você, entra, entra pelo plano dele, entra por essa porta e viva aquilo que Deus tem para você.